Fala pessoal, professor Naldo com você, seu nerd professor ou seu professor nerd. Você decide. Dentro do mundo de A Roda do Tempo, nenhum lugar é mais misterioso, impressionante e cheio de intrigas do que Tar Valon. E hoje mergulharemos profundamente nos corredores misteriosos da Torre Branca, o epicentro do poder e sabedoria das Aes Sedai. Essas mulheres, guardiãs de segredos milenares e mestras do poder único, têm desempenhado um papel crucial na tapeçaria do destino por incontáveis eras. Mas o que realmente se esconde por trás dessas paredes imponentes? Quais rituais, intrigas e histórias moldaram esta instituição lendária? Prepare-se para uma jornada de descobertas enquanto desvendamos os mistérios da Torre Branca e das Aes Sedai. Vem comigo! E antes de me xingarem, esse vídeo tem spoilers dos livros, das séries, de outros vídeos que tem no YouTube, de entrevistas do autor e das vozes na minha cabeça. Então clica no gostei para espalhar pelo mundo a palavra do Criador, ou do Tenebroso. Eu não julgo. Sério, galera, tem que deixar o like, ele é muito importante para ajudar o canal. E se gosta da Roda do Tempo, então ó, aqui é o seu lugar. Se inscreve no canal com o sino das notificações ativados, que aí o YouTube te notifica sempre que um vídeo novo sair aqui no canal. Tem vídeo quase todos os dias. 2 por semana são sobre a Roda do Tempo. Então compartilha esse aqui lá no seu Face, Insta, Twitter, WhatsApp, sinal de fumaça, onde der. E também comenta qual parte da lore e da história você quer ver aqui. Lembrando que toda semana tem enquete sobre o que vem aqui no canal. Dos personagens, e é aberto para todos os inscritos, mas da história fica lá no clube de membros. Então se quer me ajudar a criar conteúdo para o canal, é só clicar aqui em Seja Membro e aí você me ajuda assim a manter o canal também. E você também pode participar do vídeo de perguntas e resposta. Basta mandar a sua pergunta pelo botão Valeu, aqui embaixo clica Valeu, manda a sua pergunta, qualquer contribuição ajuda pra caramba. Eu vou responder todas as perguntas de vocês em vídeo. E um anúncio em primeira mão, vamos cobrir aqui no canal a série Percy Jackson, com a mesma cobertura que a gente cobriu a Roda do Tempo. Então se você gosta de aventura e fantasia, esse aqui é o seu canal. A Torre Branca não é apenas uma estrutura imponente que se destaca no horizonte, mas também o coração pulsante da organização Aes Sedai. Imagine um edifício que não só toca o céu de Tar Valon, como o edifício mais alto, mas também se estende por um vasto complexo conhecido como os Terrenos da Torre. Mas não é apenas uma construção grandiosa, é um lar, uma escola, um santuário. Lá, as Aes Sedai, mulheres de poder e sabedoria, aprimoram as suas habilidades. E aquelas que aspiram a se juntar às suas fileiras são treinadas com rigor e dedicação. E não podemos esquecer dos valentes guardiões, sempre prontos para proteger e servir as suas Aes Sedai. A estrutura é imponente e elegante, uma torre deslumbrante, branca como osso puro, erguendo-se por quase 180 metros, e no topo um telhado plano, cercado por uma elegante grade. A história da torre remonta a 3.000 anos atrás, antes ainda da ruptura do mundo, no período conhecido como Era das Lendas, que foi também a Segunda Era. Naquela época, o termo Aes Sedai se referia a homens e mulheres capazes de canalizar. Sim, homens também eram Aes Sedai. O termo Aes Sedai significa servo de todos, e o local onde eles se reuniam se chamava o Salão dos Servos. Ali eles auxiliaram a humanidade a acabar com todas as doenças, guerras, fome, problemas ambientais e climáticos, levando o mundo a um período de utopia. Sobre a Era das Lendas cabe um vídeo completo, mas só vai rolar se você pedir aqui nos comentários. Depois vai para votação dentro do clube de membros. Mas nem mesmo essa utopia durou para sempre, e alguns estudiosos encontraram um novo poder. E ao tentar descobrir mais sobre ele, abriram um buraco na estrutura da realidade, na própria tapeçaria do tempo. E através dele, Shaitan espalhou sua influência, levando à Guerra das Sombras, ao ataque ao Bor e à eventual mácula de Saidin, que leva à ruptura do mundo. Com a mácula, todos os canalizadores homens enlouqueceram, deixando às mulheres o papel de limpar a bagunça. Trocadilho infeliz esse, né? Em um dos momentos mais perigosos do período da ruptura, Lewis Terin Telamon, o dragão, após ter sido curado da loucura por Ishamael e percebido ter matado todos os seus familiares, inclusive a sua amada Helena, suicida-se numa grande explosão de poder. No lugar onde isso aconteceu, uma grande montanha surgiu, Dragon Mount, a montanha do dragão,
e aos seus pés uma ilha, em meio ao rio Erenin. Foi ali que diversas Aes Sedai mulheres sobreviventes se reuniram. No entanto, nos primeiros anos após a ruptura, elas também foram atormentadas por divisão e conflito, à medida que facções rivais lutavam pelo poder. Apesar de terem realizado uma reunião para discutir a unificação em 47 AB, AB significa After Breaking, após a ruptura em uma tradução livre. A guerra consumiu a segunda metade do primeiro século após a ruptura, até que uma única facção emergiu vitoriosa, derrotando suas maiores rivais Aes Sedai, lideradas por Lideine Rajan e Melaine Harville, unindo-se sobre o primeiro trono de Amyrlin, Elisane Tishar. Elas fundaram a cidade-estado de Tar Valon em 98 AB e começaram a construção da torre, que só viria a ser terminada no ano 202 AB, com a Torre Branca atuando como sua fortaleza central, onde governavam, realizavam reuniões, se alojavam e treinavam novas Aes Sedai. Tar Valon é cercada por 6 pontes que se estendem da ilha até o continente, conectando-a às terras ao redor. O rio Erenin flui ao redor da cidade, proporcionando uma defesa natural e também rotas de comércio e transporte. A cidade tem uma forma quase perfeitamente circular e suas ruas são amplas e bem planejadas. Além da Torre Branca, que é o edifício mais proeminente, Tar Valon também é conhecida por seus outros edifícios magníficos e jardins bem cuidados. A construção da Torre Branca, assim como muitos outros edifícios em Tar Valon, foi auxiliada pelos Ogier, a raça de seres longevos, conhecidos por suas habilidades de construção excepcionais. Por todas as terras ocidentais, eles são chamados de construtores. Os Ogier têm uma relação especial com a pedra e são capazes de cantar para ela, moldando-a de maneiras que os humanos não conseguem. Isso resulta em edifícios e estruturas que não são apenas fortes e duráveis, mas também incrivelmente belos, com curvas suaves e detalhes intrincados. Ao invés de buscar ativamente testar todas as mulheres e meninas, como acontece nos outros continentes após a ruptura, as Aes Sedai focavam naquelas que já demonstravam habilidade ou potencial para canalizar. Tinha uma predileção pelas mais jovens, pois eram mais moldáveis. Iniciando como noviças, essas aprendizes equilibravam seus dias entre estudos do poder e tarefas manuais, servindo em diversas funções para cultivar humildade e resiliência. Após essa fase, as noviças enfrentavam um ritual intenso. Atravessavam nuas 3 portais Ter Anguil, que as submetiam a realidades alternativas de suas vidas. Elas precisavam resistir às tentações dessas realidades e escolher o caminho da Aes Sedai. Esse teste era tão desafiador que lhes era permitido adiar o início 2 vezes. Uma terceira recusa ou falha no teste resultava em sua expulsão da torre. As aprovadas recebiam um anel de serpente e o título de aceita, aprofundando seus estudos e orientando as noviças. Ao concluir a fase de aceita, enfrentavam outro Ter Anguil, executando 100 tecelagens intrincadas com o poder único, mantendo a calma e concentração. As bem-sucedidas juravam os 3 juramentos das Aes Sedai usando o bastão do juramento, um Ter Anguil que garantia a veracidade de seus votos. Esses juramentos incluíam não mentir, não criar armas letais e não usar o poder único ofensivamente, exceto em defesa da própria vida, da vida de seu guardião ou de outra irmã. Após serem plenamente reconhecidas como Aes Sedai, elas recebiam o Shale, um símbolo do seu status. E elas tinham a liberdade de usar o anel na mão e como desejassem. Estabelecer uma ligação mágica com um guardião e também se aliar a uma das 7 Ajahs. Cada uma delas refletindo um aspecto distinto de seu papel como Aes Sedai. A Ajah Vermelha tinha a missão de capturar aqueles homens que podiam canalizar, evitando assim os perigos que representavam devido à mácula em saidin. Esses homens, uma vez capturados, eram amansados, um processo que os impedia de acessar o poder único, garantindo assim a segurança do mundo. A Ajah Azul era conhecida por sua diplomacia e pelo seu envolvimento nas intrigas políticas, sempre buscando maneiras de influenciar os acontecimentos do mundo para o bem maior. Ou será que não? A Ajah Verde, conhecida como Ajah da Batalha, se preparava para a iminente última batalha, e é a única Ajah onde as Aes Sedai possuem mais de um guardião, enquanto a Ajah Marrom dedicava-se ao estudo e à preservação do conhecimento. A Ajah Branca foca na filosofia e na busca pela verdade. A Ajah Amarela especializa-se na cura, usando o poder único. E a Ajah Cinza era composta pelas mediadoras e negociadoras, sempre buscando resolver conflitos e promover a paz. Além dessas, havia rumores de uma Ajah secreta, a Ajah Negra, composta por Aes Sedai que haviam jurado lealdade ao Tenebroso.
No entanto, a sua existência era um segredo bem guardado e um tema de grande controvérsia dentro da Torre Branca. Ao escolher o Majá, as Aes Sedai não apenas alinhavam-se a uma missão específica, mas também a uma comunidade de irmãs com objetivos e interesses semelhantes. Essa escolha influenciava profundamente o curso de suas vidas e a maneira como interagiam com o mundo ao seu redor. Dentro da Torre Branca, uma hierarquia bem definida organizava as Aes Sedai. No ápice estava a Chama de Tar Valon, o trono de Amyrlin, a líder suprema. Logo abaixo, figuras como a Guardiã das Crônicas, que é o braço direito e conselheira da Amyrlin, e a Mestra das Noviças, que zela pelo treinamento e disciplina das aprendizes. O Salão da Torre é um órgão decisório, composto pelas votantes, 3 representantes de cada Ajá, que deliberavam sobre assuntos cruciais, incluindo a escolha da Amyrlin. Cada Ajá também tinha sua líder, guiando sua respectiva facção, conforme tradições e práticas específicas. Somente as irmãs de cada Ajá sabiam quem era a líder dessa Ajá, e muitas vezes essa irmã, a líder, nem sequer participava do grupo de votantes, para que o segredo ficasse ainda mais guardado. Além desses cargos de destaque, a posição de uma Aes Sedai era determinada pela sua habilidade em canalizar e pela sua idade. As mais jovens e menos habilidosas eram orientadas a respeitar e seguir as mais experientes e poderosas. E como cada irmã consegue identificar a capacidade de controle do poder de outra irmã, isso ficava estabelecido bastando elas entrarem em contato ou quando elas estivessem no mesmo ambiente. Embora muitas canalizadoras talentosas fossem treinadas na Torre Branca, algumas evitavam o seu radar, e assim tornando-se bravias, aprendendo a controlar seus poderes de forma autônoma. Outras que talvez não tenham sido reconhecidas ou que não conseguiram se tornar Aes Sedai completas, às vezes se agrupavam em coletivos independentes, como foi o caso das Filhas do Silêncio. Contudo, Tar Valon mantinha um olhar vigilante, garantindo que nenhuma facção rival ganhasse força, suprimindo ou controlando esses grupos conforme os seus interesses. As Aes Sedai de Tar Valon detinham uma influência notável nas terras ocidentais, funcionando tanto como um reino dominante, quanto fornecendo conselheiros, emissários e, quando necessário, combatentes para os territórios adjacentes. Contudo, com o passar dos anos, muitas de suas habilidades lendárias lá da Era das Lendas se desvaneceram. Talentos como viajar instantaneamente, voar, acessar sem restrições o mundo dos sonhos e forjar Angrill, Sa-Angrill e Ter-Angrills tornaram-se raridades ou foram esquecidos. Ainda assim, as Aes Sedai mantiveram-se como uma força a ser reconhecida, demonstrando proezas notáveis. Entre suas habilidades destacava-se a capacidade de deter e, se necessário, eliminar ou amansar canalizadores masculinos do poder único, particularmente aqueles que se autoproclamavam de dragão renascido, e levantavam exércitos sob essa alegação. Enquanto nem todos desses autodenominados dragões podiam realmente acessar saidin, alguns como Howlin Darksbane, Euron Stoneball, Davion, Gwaira Malassa e Logain de fato podiam. Alguns até ousaram desafiar Tar Valon. As Aes Sedai, embora proclamassem servir à humanidade e ao bem das terras ocidentais, frequentemente eram vistas com desconfiança, devido aí à sua habilidade de manipular palavras e ações para seus próprios interesses ou da Torre Branca. Um exemplo notório de tal comportamento ocorreu durante as Guerras dos Trollocs, um milênio após a ruptura. Durante esse período tumultuado, Tetsuan, da Ajá Vermelha, tornou-se o trono de Amyrlin. Sob a sombra de Ba'alzamon, que sabemos ser Ishamael, e que conseguia se libertar a cada centena de anos. E para entender melhor isso, você precisa votar em Ishamael lá na enquete, que daí eu trago mais sobre como ele se soltava e como ele influenciou o mundo nesse tempo. E foi numa dessas escapadas de Ishamael que a Ajá Negra foi criada secretamente, e com ela os Senhores das Trevas levantaram-se para comandar exércitos invasores. A tragédia de Manetheren destaca a manipulação das Aes Sedai. O rei Aemon, ao tentar ajudar nações aliadas, deixou seu reino desprotegido. E ao pedir auxílio à Torre Branca, sua solicitação foi ignorada devido a desavenças pessoais entre a Amyrlin e a Rainha Eldraine, esposa de Aemon. O resultado foi devastador. Aemon pereceu em batalha e Eldraine, em sua dor, liberou uma explosão catastrófica de saidar. Ao descobrirem a traição de Tetsuan, as Aes Sedai a depuseram e a apartaram do poder único, condenando-a a servir humildemente até a sua morte,
3 anos depois. Como a primeira Amyrlin a ser apartada, ela se tornou uma lição para todas as Aes Sedai de que ninguém estava acima da lei da Torre. A Guerra Trolloc trouxe destruição em larga escala, com Tar Valon sofrendo um ataque brutal em 1290 AB. A batalha decisiva em Meigand, em 1301 AB, viu a queda da Amyrlin Hashma Keremossa, que bravamente eliminou 9 Senhores das Trevas antes de ser derrotado. Anos depois, as Aes Sedai mostraram sua influência ao destituir a rainha Sumara de Masenanchar, fazendo dela uma serva da Torre. Enquanto alguns acreditam que Sumara era uma Aes Sedai que ascendeu ao trono sem permissão, outros veem a sua deposição como uma lição de humildade imposta pela Torre às nações da época. Após derrotar Gwyer Amalasa em 943 FY, e FY aqui refere-se a Free Years, anos livres na tradução livre, e essa contagem começa após o final da Guerra dos Trollocs. Essa batalha contra Amalasa aconteceu durante a Guerra do Segundo Dragão. Depois disso surge o lendário rei Arthur Asa de Gavião, e ele se desentendeu com a Amyrlin Boin Meraidin. Apesar de ele ter salvado Tar Valon de um ataque de 100 mil homens que tentavam libertar o falso dragão. Buscando sua ruína total, a Amyrlin abusou de seu poder, encorajando outras nações a atacar o território natal de Asa de Gavião. No entanto, Asa de Gavião era o maior general de todos os tempos, tão incrível que derrotou cada invasão. Ele era Ta'Veren, o mais poderoso Ta'Veren desde Leoster em Telamon e até o nascimento de Hand Altor, provando ser tão bem sucedido que seus contra-ataques lhe permitiram conquistar e unir todas as terras do ocidente, exceto a cidade-estado de Tar Valon. Apesar de sua animosidade com Amyrlin, Arthur Pine-Drak não sabia da totalidade da conspiração contra ele, e por isso permitiu que a Aes Sedai se juntasse ao seu governo, servindo em posição de autoridade e de aconselhamento. No entanto, tudo mudou quando seu conselheiro, Jawin Moirath, o convenceu a se voltar contra as Aes Sedai, expulsando-as de seu tribunal e sitiando Tar Valon. Quando as Irmãs da Torre Branca descobriram os crimes do trono de Amyrlin, ela foi deposta e deixada como serva até morrer 4 anos depois. Mas isso não foi suficiente para apaziguar Arthur, e assim o cerco continuou. Foi nessa época que ele enviou seu filho, Luthar Pine-Drag Monduin, atravessando o oceano de Arit em direção a Seanchan. E eu conto mais nesse vídeo aqui. Em 994 FY, um ano após sofrer um terrível incêndio na biblioteca da Torre Branca, Asa de Gavião morre e seu império desmorona, na guerra que ficou conhecida como Guerra dos 100 Anos, o que significou o fim do cerco contra Tar Valon, enquanto os futuros governantes lutavam para esculpir os seus próprios territórios independentes. Quando a guerra finalmente terminou, 24 nações e 3 cidades-estados independentes tomaram o lugar do antigo império, cada uma delas desenvolvendo a sua própria atitude e relação com a Torre Branca de Tar Valon. Tornando-se aliadas da Torre, as Aes Sedai servindo como conselheiras de Andor e Cair Hien, embora seus laços fossem consideravelmente mais próximos com as rainhas governantes de Andor, estabelecendo aí uma tradição onde a herdeira feminina estudava na Torre Branca antes de herdar o trono. Por outro lado, a nação de Amadícia, que se tornou o lar dos Filhos da Luz, uma organização militar independente dedicada a combater o Tenebroso, odiava as Aes Sedai, pois associavam o uso do poder único à sombra, chamando-as de bruxas, e caçando-as sempre que possível, desde que não houvesse uma luta aberta. Com um governante fraco no trono de Amadícia, os Filhos da Luz eram um verdadeiro poder, tornando-se a única nação onde as Aes Sedai e a canalização era totalmente proibida. No ano 306 da Nova Era, os filhos conseguiram matar a Amyrlin Serenia Latar antes de pendurar o seu corpo morto para todos verem. Em outras regiões, como as terras da fronteira ao norte, as Aes Sedai eram honradas e respeitadas, enquanto os reinos do sul, como Tear, mal toleravam a sua presença. Em 601 NE, a Amyrlin Xianxunla foi deposta e exilada devido à extrema oposição do Salão da Torre. Ela foi então assassinada 50 anos depois, quando as Aes Sedai souberam de uma trama que buscava restaurar o seu poder. Em 794 da Nova Era, a Organização Independente de Canalizadoras, as Filhas do Silêncio, foi fundada. Mas apenas alguns anos depois, em 798, foi descoberta e destruída, com suas mulheres sendo absorvidas pela Torres, onde apenas uma delas provou ser capaz de se tornar uma irmã completa. Em 890 NE, a poderosa Aes Sedai Katsuane Melaidrin fugiu da Torre Branca, entrando em uma década de autoexílio para evitar ser eleita como o trono de Amyrlin. Durante a Guerra Aiel de 976 a 978 NE,
Tem aqui vídeo no canal sobre essa guerra, fica aqui no card e na descrição. As nações das terras ocidentais se reuniram em Tar Valon para lutar uma batalha final contra os invasores Aiel do Leste, que buscavam matar o rei Laman Damodred de Cairhien. Quando o rei morreu, os Aiel se retiraram, fazendo parecer que o Oeste foi vitorioso. Após o fim da Guerra Aiel, a Torre Branca, sob a liderança das Aes Sedai, continuou a desempenhar um papel central nos eventos políticos e mágicos das terras ocidentais. A revelação da existência da Aja Negra, essa facção secreta de Aes Sedai que serve ao Tenebroso, causou grande agitação e desconfiança dentro e fora da torre. A situação se complicou ainda mais com a descoberta do renascimento do dragão, Hand Altor. As Aes Sedai se dividiram sobre como lidar com ele. Algumas queriam controlá-lo, outras ajudá-lo, e outras ainda queriam a sua destruição. Essa divisão levou a uma cisão na Torre Branca, com uma facção rebelde se separando e estabelecendo uma base em Salidar. A tensão entre as duas facções culminou em uma guerra civil dentro da torre, com a Amyrlin Siuan Sanche sendo deposta e apartada. Ela foi substituída por Elaida Royhan, que era vista por muitos como uma marionete da Aja Negra. Siuan, com a ajuda de sua amiga e ex-guardiã das crônicas, Leanne Sharif, conseguiu escapar da torre e juntou-se aos rebeldes em Salidar. Durante esse episódio tumultuado, Egwene Alvere, uma jovem Aes Sedai, foi nomeada a Amyrlin mais jovem de todos os tempos. Com sua liderança astuta e determinada, ela começou a unificar as Aes Sedai rebeldes e a planejar a retomada da Torre Branca. Enquanto isso, a Torre Branca sob Elaida tornou-se cada vez mais instável, com crescentes suspeitas e paranoia sobre a influência da Aja Negra. Elaida tomou decisões cada vez mais autocráticas, incluindo a tentativa de capturar Hand Altor, o que resultou em um desastre para as Aes Sedai envolvidas. Elaida, como uma boa ditadora, acreditava que toda notícia ruim para ela era mentira. Ela desdenhou do Seanchan, do exército de Salidar e da criação da Torre Negra pelo dragão. Que tal um vídeo da Torre Negra? Pede nos comentários, pode vir aqui para a Lore. A situação culminou com Egwene, através de uma série de manobras políticas e estratégicas, sitiando Tar Valon e eventualmente retomando a Torre Branca. Ela foi reconhecida como a verdadeira Amyrlin por ambas as facções e começou o processo de curar as divisões dentro da torre, logo após o ataque Seanchan que prendeu Elaida como uma Daban. Sob a liderança de Egwene, a Torre Branca desempenhou um papel crucial na última batalha contra as forças do Tenebroso. Apesar das pesadas baixas, incluindo a própria Egwene, tem vídeo dela aqui no canal, tá aqui no card e também na descrição, as Aes Sedai foram fundamentais para a vitória das Forças da Luz. E sobre a última batalha, também vai vir vídeo aqui no canal. Ainda não tem, mas eu vou fazer. Após a devastadora última batalha, a Torre Branca emergiu sobre a firme e renovada liderança da Amyrlin Katsuane Melaydrin. Enquanto a torre se dedicava à tarefa de reconstrução e cura, Katsuane, com sua sabedoria e experiência, guiou as Aes Sedai na definição de um novo caminho para o futuro. Em um mundo que havia sido transformado pelo conflito, as Aes Sedai enfrentaram o desafio de redefinir seu papel e propósito. Uma das questões mais prementes foi a relação com o Seanchan, cuja visão sobre as mulheres que canalizavam era profundamente conflituosa. Sob a orientação de Katsuane, a Torre Branca buscou estabelecer um diálogo e uma coexistência pacífica com esse grupo, trabalhando juntas para superar desconfianças e construir uma nova era de cooperação e entendimento mútuo com as nações que sobreviveram à última batalha. De conflitos internos a batalhas épicas, de traições a atos heróicos, a torre permaneceu como um farol de esperança e poder no mundo de A Roda do Tempo, ou como um antro de conspiradoras e manipuladoras, depende de para quem você pergunta. Mas não podemos negar que as lições aprendidas e os sacrifícios feitos moldaram não apenas o destino das Aes Sedai, mas também o curso da história em si. A trajetória da torre se mistura de muitos personagens e ainda temos muitas outras histórias para contar. E eu preciso de vocês para que essas histórias continuem a ser contadas. Deixe nos comentários qual parte da lore da história de A Roda do Tempo você quer ver aqui no canal. Vota também na enquete para decidir qual será o próximo personagem a vir em vídeo para a nossa playlist e compartilhe o vídeo para que essa história chegue em mais aficionados pela roda e por aventura fantástica, como eu e você. Lembra do like, e se acha que o meu conteúdo vale mesmo a pena, você pode se tornar um membro, receber alguns benefícios bem legais, ou então você pode contribuir pelo botão valeu, mandando a sua pergunta para que ela seja respondida em vídeo. Com certeza você vai estar me ajudando pra caramba. Forte abraço e se cuide.